retomando das férias, começando mais um ano. Então, vamos pedir, especialmente nessa primeira aula, para que Deus, né, nos proteja, nos ilumine e guarde nesse ano de 2025. Que a gente possa agora fechar os nossos olhos, fazer as nossas vibrações. Senhor, agradecemos por mais esse ano que se inicia, dando continuidade ao curso do Básico 2. Que o Senhor, nosso amado Deus, Mestre Jesus, todos os mentores, de todos nós que nos acompanham, os mentores desse trabalho, que possam nos dar coragem, determinação, para que consigamos, principalmente, aplicar o que aprendemos. Que possamos estar nesse momento com o coração aberto para receber aí os novos ensinamentos. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Olha quem está aqui do lado, agora que eu vi. A Luninha, ela está assustada com os trovões. Vem, tadinha. Tudo bem aí ou vocês congelaram? Ah, então estão aí, tá bom. Eu esqueci de desmutar aqui, tô aqui sim. Então tá. A gente vai retomar muito rapidamente, porque eu fui ver onde a gente parou no curso, né? A gente vai começar agora esse último semestre, que o nosso curso termina em junho, então é a reta final do Básico 2. E aí eu fui vendo que no último semestre, basicamente, a gente trabalhou com as leis divinas, e o Wagner deu a última aula que falava sobre perfeição moral, que tem tudo a ver com as leis divinas. Se a gente quer se aperfeiçoar moralmente, a gente tem que cada vez estar mais próximo das leis divinas, tá bom? Então a gente vai relembrar muito rapidamente, não vou falar de cada lei, mas só para a gente relembrar do que se trata, para e sim a gente entrar na aula de hoje, tá? Pode passar, por favor. Então vamos lembrar, o que é essa lei natural ou lei divina? Lembrando que ela se refere tanto à lei física, então da natureza, dos corpos, do universo, quanto à lei moral, do nosso desenvolvimento moral. Ela regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo, nem à circunstância, embora tenham em si o elemento do progresso. Então, é para a gente lembrar que essas leis divinas, elas perpassam qualquer cultura. Então, a lei divina vai ser a mesma na China, vai ser a mesma na África, vai ser a mesma aqui, vai ser a mesma na Alemanha. Por quê? Porque as leis que regem o universo, o próprio nome diz, já são universais. Então, em qualquer parte do universo serão regidos por essa mesma lei, assim como as leis morais. Para todos nós nos tornarmos homens de bem, nós temos que seguir essas leis. E aí fala, né? Todos nós intuímos mais ou menos claramente um tipo ideal de homem perfeito, que encarna em si, num grau esplêndido, todas as virtudes sem jaças de defeito. Uma dessas intuições é fazer o bem e evitar o mal. Então, até para a gente entender isso, que essa intuição de fazer o bem e evitar o mal, que faz parte da nossa natureza, né, o que está dentro da gente enquanto espíritos, também ela vigora em todos os seres humanos. Por quê? Porque somos todos espíritos, antes de sermos humanos, né? Então, antes de sermos
novamente, americanos, de sermos brasileiros, de sermos argentinos, de sermos australianos. Nós somos espíritos, espíritos que já vêm de várias encarnações. E dentro da gente já tem isso de fazer o bem e evitar o mal. Tá bom? Pode passar, por favor. Mas que parte que cabe à ciência dentro dessas leis naturais e que parte cabe ao espiritismo? Então, o que o livro dos Espíritos traz é que cabe à ciência. Nossa, gente, os trovões aqui. Vocês estão escutando pelo meu microfone? Não. Está dando até medo. Cabe à ciência, então, com esse método teórico experimental, identificar e descobrir as leis da matéria. Para isso, desenvolveu um método científico, em que hipóteses são levantadas e testadas empiricamente. Então, a ciência, o que cabe à ciência? É descobrir as leis da matéria. Então, todos os fenômenos, ciclo da água, como funciona o corpo, e tudo por esse desenvolvimento dessa tecnologia e conhecimento que foi acumulado durante séculos, né? Isso cabe à ciência. Mas ao espiritismo cabe desvendar as leis morais. Então, é isso que o espiritismo, principalmente, né, os livros da decodificação espírita, eles trazem isso claramente, que vai representar o quê? Essa conduta do homem frente a ele mesmo, frente ao próximo e frente ao mundo em que ele está inserido. Tá bom? Pode passar, Alex, por favor. E aí, mais uma pergunta do Livro dos Espíritos. Leis morais e leis naturais são a mesma coisa? Não. As leis morais são parte da lei natural. Porque a gente confunde o natural somente com natureza. E não, o natural é como se fosse o óbvio, é o comum. As leis naturais são as leis que regem todo o nosso universo. Então, só que essa lei natural, que é a lei divina, ela pode ser dividida em lei física e lei moral. Então, elas não são a mesma coisa, mas uma é parte da outra. A lei moral, ela é parte da lei natural. A lei natural é a lei divina, tá bom? Pode passar, Alex, isso é só para a gente relembrar um pouquinho, aquecer nosso cérebro depois de 2 meses parado. E aí, quais foram as leis morais que a gente viu, né, no ano passado? A lei do progresso, a lei da igualdade, lei da liberdade, da adoração, da sociedade, do trabalho, da reprodução, da justiça, do amor e da caridade, a lei da destruição e a lei da conservação. Então, por que eu estou lembrando tudo isso? Porque essas leis morais é o que vai nos guiar nesse caminho, que depois veio a aula, né, do homem de bem. Então, se eu quero ser realmente uma pessoa de bem, um espírito do bem, eu tenho que estar mais próximo de todas essas leis. E aí, agora sim que a gente vai entrar na aula de hoje. Se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, tá? Façam as perguntas a hora que vocês quiserem. Pode passar, Alex, por favor. E aí, a aula de hoje, a gente vai falar das penas e gozos terrestres. Como eu disse, gente, vocês vão me dar um minutinho só para eu fechar aqui a janela, que está entrando muito vento, tá? Só um minutinho, peraí. Tranquilo, pode ir lá. Desculpa, gente. É que eu tenho uma rede também no meu terraço, e a rede estava fazendo assim. Eu falei, deixa eu dobrar essa rede antes que ela derrube todas as minhas plantas. Aqui já começou a chuva. Sei aí. Aqui só tá trovejando, por enquanto. Nossa, aqui começou já. Nem achei que ia chover mais desse jeito, mas enfim. Mas vamos lá. Por que fala das penas, né? Que é um capítulo, se a gente for seguindo lá essa parte
do Livro dos Espíritos, das penas e gozos terrestres, né? Então, enquanto a gente está aqui encarnado, nosso espírito está encarnado, a gente tem que pensar que a gente tem as dificuldades que nos serão apresentadas ao longo da vida, mas também temos os gozos, as coisas boas. Por mais que o tempo todo no Livro dos Espíritos fala, e no próprio Evangelho, que a felicidade não é desse mundo, é para a gente lembrar que a felicidade, do jeito que nós a concebemos hoje nessa vida, ela é muito diferente da felicidade que um dia a gente vai atingir enquanto espíritos perfeitos. Então, por isso que fala penas e gozos terrestres. Nós estamos dentro desse planeta de provas e expiações. Dentro disso, é lógico que a gente vai ter felicidade. A gente não vai só ter penas, a gente não vai ter só dificuldades. Mas o que eu quero explicar para vocês é que a felicidade que a gente sente aqui, ela é como se fosse a pontinha do iceberg, frente a tudo que a gente vai poder ter um dia, quando a gente chegar lá nessa evolução, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Wagner, por favor. E aí ele traz exatamente sobre isso, sobre a felicidade e infelicidade relativa. Porque aqui tudo é relativo. Aqui tudo é passageiro, enquanto a gente está encarnado durante aqui esse período, né? Então, eu falo, o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? É a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Não, pois a vida foi lhe dada como uma prova ou expiação, por isso que a gente encarnou. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quando ele pode ser na Terra. Então, quanto mais eu abrandar os meus males, quanto mais eu dominar as minhas más tendências, mais perto dessa felicidade real e verdadeira eu poderei chegar. Então, aqui ele já dá essa primeira dica. E aí ele continua, tudo isso são pedacinhos, trechinhos, né? Na maioria das vezes, o homem é o causador da sua própria infelicidade. Então, a gente causa a nossa própria infelicidade, tanto nessa vida, quanto que a gente traz de outras encarnações. Então, a gente vem causando. Então, se a gente está aqui num planeta de provas, é porque nós ainda temos que passar por um processo educativo. E enquanto a gente não aprender aquela lição, essa lição vai se repetir, que são as provas. E que muitas vezes nós mesmos que causamos tudo isso lá atrás, ou nessa mesma vida. E aí ele continua, o Livro dos Espíritos, né? Se praticasse a lei de Deus, livrar-se-ia de muitos males e gozaria da felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, quanto mais a gente se livrar dos nossos males, mais a gente vai estar próxima dessa felicidade, de acordo com o entendimento que a gente tem hoje, de acordo com o corpo físico que a gente vive hoje, nesse corpo físico, e nesse plano que ele chama de grosseiro, no sentido da densidade, né? Porque aqui a gente ainda é matéria. Mas o homem, ciente do seu destino futuro, vê na existência corpórea apenas uma rápida passagem. Ele consola-se facilmente depois de alguns aborrecimentos passageiros. Então, quando a pessoa tem ciência, cada vez mais consciência desse futuro, tudo que pode acontecer a ele, ele começa a ver como algo passageiro, perante a essa eternidade a qual nós viveremos, tá? Tudo bem aqui? Sim? Então, vamos lá. Recebemos nessa vida os efeitos das infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. A felicidade terrena é relativa à posição de cada pessoa. Então, novamente aqui, e a gente fica pensando nas leis morais, da justiça, com esse entendimento que ela é relativa a cada pessoa, porque ela é relativa a cada
necessidade daquele espírito. Então, a gente entendendo que a gente já vem num trabalho de domar as nossas más tendências ao longo dessas encarnações, é lógico que quem está mais à frente terá provas mais brandas do que quem ainda não está entendendo algumas coisas. Então, por isso que fala que ela é relativa. E isso é justo. Se a gente não entendesse essa lei da justiça, a gente ia poder continuar olhando o nosso planeta de forma muito injusta, falar, mas é injusto que uma criança nasça já num ambiente de guerra. Para a gente que tem o coração doce, mais adocicado, a gente fala assim, nossa, mas isso é muito injusto, porque é uma criança pequena aqui que ela fez de mal. Não é o que ela fez de mal, mas ela, antes de ser criança, ela é um espírito que já passou por várias encarnações. E, por outro lado, a gente também não pode fazer essa relação o tempo todo. Ah, não, porque isso aí ele merece, porque ele fez tanta coisa, então ele... Não, não é isso. A gente tem que tratar sempre com amor, com respeito, a história de vida de cada espírito. Por mais que a gente entenda que aquele espírito está passando por uma prova muito difícil, a nossa missão é ajudar na medida do possível, né? Ajudar quem está atrás da gente e quem está na nossa frente nos ajuda. E é assim que a gente vai caminhando na humanidade. Entretanto, podemos dizer que é uma medida comum de felicidade para todos os homens, que ela é expressa da seguinte forma: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, o que o Livro dos Espíritos traz em referência à felicidade é que na vida material é você ter o necessário. Você ter uma casa, você não passar fome, você ter roupa para vestir, você não passar nenhum tipo de necessidade. Isso é o que te supre uma vida material. Mas na vida moral, são muito mais conquistas, se a gente pensar nessa consciência pura e nessa fé no futuro. Este homem tira sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Aos olhos de quem apenas vê o presente, certas pessoas parecem favorecidas pela fortuna sem o merecer, que é o que eu acabei de falar. Uma criança nascendo numa guerra e quem só enxerga o presente, ver pessoas extremamente ricas sem merecer, porque não tem o desenvolvimento moral necessário. Aí ele completa: a fortuna é uma prova, geralmente mais perigosa do que a miséria. Então é isso que a gente tem que pensar, que esses espíritos, eles, às vezes, em vez de melhorarem, eles estarão contraindo mais débitos naquela encarnação. Se eles não conseguirem entender que o dinheiro, ele é bom, mas principalmente quando ele é a serviço de todos, né? Não só do seu próprio prazer. Pode passar, Alex, por favor. Aquele que souber restringir os seus desejos e olhar sem inveja os que estiverem acima dele, livrar-se-ão de muitos desenganos nessa vida. Então, aqui é uma outra recomendação que eles trazem. Então, em vez da gente invejar quem está nossa, fulano viaja tanto, nossa, fulano tem uma casa, nossa, fulano tem tanta luz, brilha tanto, é tão generoso. Porque às vezes não é que a inveja é só de coisas materiais, às vezes a nossa inveja embutida, às vezes até inconsciente, é de ter a alegria que outra pessoa tem, de ter a luz que aquela outra pessoa tem. Só que isso só nos vai trazer, né, mais desenganos, como aqui ele fala. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Uma pessoa justa nessa encarnação, mas mesmo assim ela vai estar passando por provas. Se for ocasionada por outrem, então outra pessoa nos causar algum tipo de injustiça, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa.
Muitos dos males originam-se de não seguirmos a vocação que determina as nossas aptidões naturais. E o que são essas aptidões naturais? Senão as leis divinas que estão intrínsecas dentro da gente. Isso é a aptidão natural do nosso espírito. Fazer o bem, isso é o natural. O que não é o natural é a gente trabalhar nessa série de desenganos que a gente vem trabalhando ao longo das nossas encarnações. Ainda sobre essas habilidades natas que as pessoas têm. Então, muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Eu lembro uma amiguinha da minha filha, quando minha filha estava prestando vestibular, estudando para vestibular, né? Aí ela tinha uma amiga que ela falou assim, ai mãe, eu estou muito triste pela fulana lá, esqueci o nome da amiguinha. Ela quer prestar jornalismo, mas o pai dela falou que ela vai ter que fazer direito, que ela vai ter que ser advogada. Aí eu falei assim, mas ela não quer ser advogada, ela queria ser jornalista. Só que o pai falou que se ela prestar jornalismo, além dele não pagar a faculdade, nem ajudá-la em nada nos estudos, vai expulsá-la de casa. Aí você pensa, é uma jovem de 16 anos, né? Está no ensino médio. O que ela vai fazer? Ela vai prestar direito? Ela vai fazer o que o pai está pedindo para ela fazer. E aí, ela vai, às vezes, desenvolver depressão, desenvolver raiva, desenvolver sentimentos ruins por ela não ter conseguido fazer essa escolha na época, porque ela é menor de idade ainda, dependente economicamente, e que aí os pais, nesse caso, que vão contrair esses débitos referentes a males que ele possa ter feito na vida dos seus filhos. Então, isso acontece muito. Antigamente acontecia muito mais, né? Principalmente em relação às mulheres, quando elas eram obrigadas a casarem com maridos que os pais escolhiam, né? Então, ó, você vai casar com fulana, mas mesmo para os homens também era ruim, porque não tinha uma escolha dos dois lados, né? Ele também falava, não, você vai casar com a filha de ciclano. Então, os pais se arranjavam os casamentos lá para, na maioria das vezes, juntarem as fortunas, né, as terras, e não olhavam para o que os seus filhos de fato queriam. Então, disso tudo, muitos débitos também foram contraídos, que eles vão ter que pagar em algum momento. Pode passar, Alex, por favor. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. E nem é essa que tinha que ser advogada, queria ser jornalista, ia ser advogada. Então, ela ia fazer algo que ela não gostava. Ela ia ser uma boa profissional? Não, porque ela não gostava daquilo. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então, se esse pai tivesse se colocado acima desse orgulho, do que eu decido, você jamais vai decidir, ele com certeza, ele teria passado ou passará por situações desfavoráveis. Há pessoas em cujo derredor reina a fartura, e apesar disso tem diante de si apenas a perspectiva da morte. Então, outra questão que traz. Então, a pessoa reina na fartura, mas ela tem apenas a perspectiva de morte, que são as pessoas que nós sabemos, conhecemos, que têm uma depressão profunda, mesmo tendo, a gente fala assim, nossa, mas a vida da pessoa é tão perfeita, ela tem tudo, ela tem uma família, ela tem filhos lindos, ela tem um marido isso, e por que ela é tão deprimida? Por que ela, né, não percebe a beleza disso tudo? E aí a gente vai entendendo que são coisas muito mais profundas, que não é a falta de desejo dela, ela gostaria muito de sair dessa situação, mas muitas vezes ela não consegue. E aí ele reforça que não há ofício, ou seja, não há trabalho que seja desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem.
Então, não é desonroso você ser um gari varrer rua, você ser um lixeiro, você ser um carcerário lá que trabalha lá na prisão. Então, imagina quão difícil é alguns tipos de trabalho. E isso não é o que desonra o homem. O que desonra o homem é ele fazer qualquer ato que prejudique a si mesmo ou prejudique ao seu próximo. Isso é que desonra o homem. Pode passar, Alex, por favor. Na sociedade, geralmente as classes sofredoras são mais numerosas que as classes chamadas felizes. Então, se a gente for olhar hoje, e aí a lei da desigualdade das leis naturais fala um pouquinho sobre isso, que nós vemos, infelizmente, que como a gente está ainda num planeta de provas e expiações, nós teremos mais sofredores do que mais pessoas felizes. Algumas delas associadas, sim, à condição econômica que vive, mas que, mesmo essa condição, ela não é imperativa da pessoa ser feliz ou infeliz. E aí que ele continua, né? Por que as classes sofredoras são as mais numerosas? Porque estamos no planeta de provas e expiações. Então, são pessoas que têm que quitar, pagar esses débitos anteriores de alguma forma, e isso causa sofrimento. E aí, será que num planeta feliz, não vamos falar nem de regeneração, num planeta feliz, será que a gente vai encontrar mais pessoas felizes ou mais pessoas sofredoras? E num planeta perfeito, onde vivem os espíritos puros? Então a gente vive no planeta do que a gente está de acordo com a nossa necessidade. Aí ele continua, mas na verdade nenhuma é perfeitamente feliz. Então, mesmo para aquela pessoa que se mostra feliz no nosso planeta, ela não é perfeitamente feliz. E esse perfeitamente é porque a gente tem que entender nosso grau evolutivo. E aí fala que as classes são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação, já falei. Quando houver transformação em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. E aí ela será para ele o paraíso terrestre. Então, quando a gente deixar tudo isso e a gente se tornar realmente bons espíritos, aí sim a gente vai entender o que é a felicidade verdadeira. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, quanto mais a gente estiver próximo disso, mais a gente também nós seremos espíritos melhores. Tá? Pode passar, por favor. Disse que no mundo, muito a miúde, a influência dos maus sobrepõe. Esse também é um trecho do Livro dos Espíritos. Que a influência dos maus sobrepõe-se à dos bons, por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. E é engraçado porque, falando nisso, teve um Conversas da Alma, aliás, que vai ao ar amanhã à noite, de sexta-feira, amanhã 10 da noite ela vai ao ar, que foi com o Bruno Rodrigues, o palestrante lá do NEAL, do NEOV, psicólogo também. E a gente falou, a conversa foi exatamente sobre isso. Ele trouxe essa questão, que os maus são audaciosos e corajosos. E os bons não são audaciosos e corajosos para mostrar sua bondade. São tímidos. Então, quem que aparece mais aqui no planeta? Os que são audaciosos e corajosos. E aí, por que a gente está demorando tanto? Porque a maioria de nós ficamos no famoso em cima do muro. Eu não faço mais o mal, eu não pratico mais o mal, mas eu estou seguindo a minha vida, mas eu também não me esforço para ficar praticando o bem, principalmente para o próximo. Então, enquanto a gente estiver nesse limbo que a maioria dos espíritos está, a maioria de nós está nisso. A gente já não fica mais praticando mal contra o próximo, mas a gente ainda não está nesse outro nível. Não sei se vocês entenderam.
Porém, mais do que estes, os sofrimentos morais são gerados pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelo ciúme e todas as paixões que são torturas da alma. Então, olha quanta coisa a gente tem que melhorar, né? Muitas vezes, nosso orgulho que fica ferido, uma ambição que a gente quer muito uma coisa e não consegue, e aí, às vezes a gente vê que o outro conseguiu, isso desregula a gente. Um abandono, né? Às vezes abandono de pai e mãe, que muitas pessoas sofreram, abandono de cônjuge, separações, abandono de filhos, quando as pessoas ficam mais idosas, que os filhos os abandonam. Então, quanto que tudo isso acaba por torturar a alma de muita gente? Traições. E aí, isso é que mostra, né, todo esse planeta que a gente está, as penas pelas quais a gente vai ter que passar. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta o fere. Então, a gente tem que começar a pensar, muitas vezes, não é o porquê aquilo aconteceu comigo, mas mudar a pergunta. Para que aquilo aconteceu comigo? Se a gente começa a ressignificar as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai entendendo que são processos pelos quais a gente vai ter que passar para aprender. Então por que que fulano fez isso para mim? Isso cabe ao fulano. Mas se a gente se pergunta para que isso aconteceu na minha vida, aí a gente vai começar a tentar fazer um movimento de evolução, de consciência. Mas também é-lhe facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de os analisar. Então, para a gente também, a gente consegue ter essa consolação. E, novamente, quanto mais a gente ressignifica situações, principalmente familiares, que a gente começa a entender que tem coisas que pertencem ao outro e não pertencem a mim, ó, isso é seu. Esse lixo que você está tentando jogar em cima de mim é seu, não é meu. É você que vai ter que cuidar dele, não sou eu que vou pôr para dentro de mim o seu lixo, né? Falando de um jeito assim. Então, quando a gente começa a entender esses processos e aí não julgar a outra pessoa, mas sim deixar os limites claros, ó, isso te pertence, você que vai ter que dar conta disso. Não sou eu que vou ter que dar conta do que você está fazendo. Eu tenho que dar conta do que eu estou fazendo, do que eu estou prejudicando ou não alguém. É isso que eu vou ter que cuidar e melhorar. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro. O Espiritismo dá-lhe a certeza desse futuro. Então, sim, esse sentimento de que tem um Cristo que governa o nosso planeta, tem uma espiritualidade, isso nos ajuda a passar por esses momentos. Pode falar, Alex. Eu ia falar, desculpa, ia falar que isso tem um pouco a ver com o perdão também, né? Porque Sim. muitas vezes acontece algo e você, de repente, não quer perdoar aquela outra pessoa. Mas exatamente ocorre nesse caso que você acabou de falar. O perdão está fazendo mal a quem? A você ou ao outro, né? Se o outro Sim. fez algo de mal, a consciência dele vai cobrar ele em algum momento, né? Uhum. O seu papel é fazer o perdão, te livrar daquele mal, daquela consciência, daquilo que lhe foi feito, mas de uma forma consciente, né? Então, Sim. perdoar faz mais bem a pessoa que perdoa. Claro, faz bem também aquele que é perdoado, mas eu diria que faz mais bem aquele que perdoa. Com certeza, Alex, você tem toda a razão. E vocês têm que assistir os podcasts. Eu entrevistei uma pessoa essa semana, ainda vai demorar um pouco para ir ao ar, tem outros na frente, que chama Ricardo Araújo, palestrante, e o tema dessa conversa é perdão e auto-perdão, a trajetória do perdão, o processo de perdão. Porque perdoar não é algo fácil, né, Alex? Mas é um exercício. Perdoar, você pode aprender a perdoar.
E é engraçado porque eu estou fazendo também esse curso de neurociência, né? E no cérebro da gente tem um lugar do perdão. Tem um lugar, quer dizer, não é só espiritual. Se eu perdoo, eu libero, inclusive, neurotransmissores, aquela dopamina, neurotransmissores do bem-estar, que melhora, inclusive, a minha saúde física. Se eu não perdoo, eu elevo o meu cortisol. Às vezes, ele demora 7 horas para baixar o nível do cortisol no meu sangue para uma situação de extremo nervosismo e irritação. E se eu fico mantendo aquilo, meu cortisol não abaixa. E aí eu tenho muito mais chance de ter ataques cardíacos, de elevar minha pressão arterial, baixar minha imunidade, então eu acabo pegando doença. Então a gente vê que o perdão, ele não é só para liberar o sentimento, né, ruim que está dentro da gente, mas a gente também está cuidando da saúde física. E o que é interessante é que nesse artigo que eu fui lendo sobre o perdão, ele falava que conforme a gente vai perdoando, a gente vai abrindo um caminho no nosso cérebro neuronal, né? Então, assim como a gente aprende a falar, ler, escrever, todas as coisas, a gente aprende a perdoar. E conforme a gente vai fazendo esse caminho, o segundo perdão é mais fácil, o terceiro é mais fácil ainda. Chega o quarto, você já não guarda mais a mágoa dentro de você. Então, a gente vai reforçando esse caminho neuronal na nossa cabeça, que vai falando para, né, o nosso cérebro entende isso como uma coisa boa e vai fortalecendo. Então, a própria nossa cabeça nos ajuda nesse sentido. O primeiro é muito mais difícil, porque a gente vai ter que abrir esse caminho, por isso que você falou da consciência, a gente tem que tomar a consciência, a reflexão, mas depois isso vai fluindo cada vez mais rápido. E aí, não é esquecer, às vezes, o que a pessoa te fez, mas é ressignificar, é olhar para aquilo sem que te machuque. Você pode lembrar do fato, mas aquele fato não te machuca mais. E a partir do momento que não te machuca mais, é porque de fato você perdoou. Você tirou aquilo de dentro de você, né? Pode falar, Zenaide. Eu acho que está mudo o seu microfone. Ah, está fechado. Você acredita que tudo isso que você falou aconteceu comigo, menina? E hoje, realmente, não, perfeito isso que você falou, Carla. Como vai ficando fácil você se perdoar, pai? Porque, na Sim. verdade, assim, não sei se eu já falei aqui para vocês, mas eu tive um câncer de mama, né? Uhum. E a maioria das doenças, como você falou também, que a mágoa traz doenças. Opa, se traz. E essa, Carla, com certeza, menina, foi do lado do coração, lado Uhum. esquerdo, né? Coração. E depois que eu, assim, agora, né, 3, 4 anos atrás, tive um AVC, lógico, mas foi já que eu não, tipo assim, eu não me respeitei na época também, né? E aí foi gerando, eu tive esse AVC. Mas depois disso, cara, eu acho que, sinceramente, eu vivi de novo. E esse negócio do perdão, menina, e outra coisa que eu estou aprendendo também, Carla, é Hum. que quando a pessoa não está bem com ela, é aquilo que você falou, ela joga para cima do outro, o outro é o culpado. Aí você fala para ele: não, esse problema é seu, não é meu. É, é. Então, meu amigo, tenta resolver, porque não adianta você querer jogar para mim, que não vai, eu não vou deixar encostar em mim. Uhum. E o Sim, curso que a gente faz, né, indo nas é. palestras, a gente vai ficando mais sábio, né, Gata? Sim, a gente vai ficando mais sábio e eu acho que essa consciência que vai ampliando, na verdade, né, Zenaide? A nossa consciência, o nosso entendimento, o nosso posicionamento enquanto espíritos e a nossa visão dos outros. Então, Isso mesmo. é entender, como você falou, aquilo está sendo oferecido pelo outro, porque provavelmente ele está no momento de muita dor. Porque quem oferece o ruim é porque está ruim por dentro. A gente brinca, uma pessoa que é feliz, ela não vai ficar se preocupando em fazer maldade para o outro, porque ela está sendo tão feliz que isso não existe dentro dela, né?
Mas, infelizmente, é aquilo, as pessoas oferecem o que elas têm dentro. Então, a partir do momento que eu recebo uma agressão, pode ser que na hora a gente fique, lógico, na hora a gente não é insensível, a gente fica triste, a gente fica, puxa, não queria que tivesse sido assim, né? Mas a gente não guarda a mágoa, o diferente é isso. A gente muitas vezes vive o sentimento, vive a sensação de um acontecimento ruim, óbvio, mas a gente não guarda. O problema é você guardar e ficar remoendo aquilo, remoendo 5, 10, 15 anos. E vocês que vão ver, quando vocês começarem a trabalhar com mesa mediúnica, para os que assim desejarem, quantos espíritos que estão presos há séculos numa situação, que persegue o outro porque o outro matou, o outro roubou a mulher dele, o outro traiu ele nos negócios. E são espíritos que não conseguiram se livrar disso. Então a gente percebe e vai entendendo cada vez mais que se existe um problema, e a gente está no planeta de provas e expiações, então se existe um problema, vamos tentar resolver o nosso problema com aquela pessoa enquanto os dois estão encarnados. Porque senão depois também acontece o arrependimento, que é em decorrência disso tudo, que é pior ainda. Vamos supor um pai e um filho que brigaram e não se falam mais. E o pai desencarna. E aí o filho fica com aquilo, que não conseguiu resgatar isso, e o pai já se foi. E aí o filho depois acaba adoecendo, acaba acontecendo uma série de questões dentro dele, porque ele não conseguiu reatar com esse pai. Ou ressignificar isso tudo dentro dele, né? Então, é super importante a gente pensar nessas coisas, que é principalmente a gente ressignificar. Novamente, não vai deixar de existir aquele mal que às vezes alguém pode ter feito para a gente. Mas hoje a gente olha para aquilo sem dor. A gente olha para aquilo como um aprendizado para as nossas futuras escolhas. Então, acho que essa é a grande diferença. Estamos aprendendo, que nem você, Zenaide, aprendeu, ó, as duras penas. Teu corpo teve que te dar um chacoalhão, falar, mulher, acorda ou você É isso morre, né? mesmo, Carla. E você acordou. Então, às vezes, a vida nos faz isso. Quantas pessoas, quantos relatos inúmeros de pessoas que eram extremamente arrogantes, pessoas que eram, às vezes, extremamente soberbas, orgulhosas, passaram por uma situação de quase morte ou uma doença, Sim. né? E que nasceram outra pessoa. Verdade. Então, às vezes, a pessoa tem que passar por essa prova muito difícil como uma ruptura. Tipo, ó, é tua última chance. Então, ou você aproveita agora o resto da sua reencarnação e vai, né, se dar as mãos para os teus inimigos, ou você vai carregar isso para as suas próximas encarnações, né? Mas é verdade, Carla, porque, meninas, sinceramente, hoje em dia eu fico pensando, Carla, juro pra você, menina, eu fazia quimioterapia, eu fiz 6 sessões de quimioterapia, eu vinha trabalhar, cara. Eu não sei como eu conseguia, menina. Então, tipo assim, eu falo mesmo que Deus me deu um câncer para mim acordar, eu não acordei. Aí Deus falou, não, vou ter que travar ela. Vou ter que dar um choque maior. Não, vou dar um choque nela para ver se ela enxerga a realidade, né? Aí realmente eu enxerguei, estou enxergando, né? Que ainda tem algumas dificuldades, mas poderia estar pior. Isso que Sim, eu você já penso. está colocando luz nessas dificuldades, enxergando essas dificuldades. Esse é o Isso primeiro mesmo, passo, né, Zenaide? é, Porque antes a gente nem enxerga as nossas dificuldades. E Quando a era gente isso. começa a enxergar, colocar luz naquilo, aí você fala, ai, é aqui que eu Sim, vou ter que cuidar, né? isso, é verdade. E Ai, outra que coisa, bom. Carlinhos, deixa eu só te falar aquilo que você falou do pai que obrigando a filha a fazer. Por isso que a gente tem tantos maus, como fala, profissionais na vida, né, Carla? Pode ser. Porque não Mas fizeram isso por paixão, por escolha, né? sim, menina, que você vê que tem médico que faz besteira. Às Sim, vezes, não é por ele, é porque ele foi é, obrigado um tempo a fazer isso, né? sim, E aí acaba quem sofrendo é as outras pessoas, né, Carla? sim. Ele está Então, adquirindo débitos também, né? na verdade, tanto a Pessoas. Carla como o Alex, como eu, não vamos fazer isso com nossos filhos, né, Carlinha? Nunca fiz.
Quer ser pipoqueiro? Vai e faz a Isso. melhor pipoca para vender na frente da escola, né? Isso mesmo, cara. E não vai me encher a paciência que eu não falei nada. Eu falei para você ser pipoqueiro e ser feliz. Isso que é importante. E olha, Zenaide, eu tenho 2 filhos que são totalmente opostos. A minha filha, psicóloga, escolheu morar numa cidadezinha na Bahia, ter uma vida toda, né, Sim, que menina zen. inteligente. E o meu outro filho é que trabalha em banco de investimentos, aquela coisa que eu quero ganhar mais dinheiro, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Lógico, os 2 sem passar por cima de ninguém, mas você vê que cada um tem um objetivo diferente de vida. Mas se eles estão bem, estão felizes, estão, como a gente brinca, encaminhados na profissão que eles escolheram, tá tudo certo, né? Isso que é gostoso, né, Carla? Sim, Pode sim. passar, Alex, por favor, senão a gente não vai terminar isto hoje. Bom, aí fala das decepções, ingratidão e quebra de afeições, né? Quando algo nos acontece que a gente realmente quebra aquela afeição pela qual a gente tinha pela pessoa, né? Ou quando há um sentimento de ingratidão, por exemplo, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela me retribui dessa forma, que são coisas que nos causam decepções. Então, isso também é algo que a gente tem que cuidar muito, porque a gente se decepciona com o outro, principalmente quando a gente coloca muita expectativa naquilo, naquela pessoa, né? Então aí a gente se decepciona porque ela não correspondeu às nossas expectativas. Mas quanto mais a gente vai tendo consciência de que cada espírito tem o seu caminhar e que pertence novamente a ele, né? E que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, porque isso também é algo igual, não, eu queria que acontecesse dessa forma e não aconteceu, eu queria que a pessoa fizesse tal coisa e não fez. O que é isso, senão meu ego falando mais alto? Então, a gente tem que entender todas essas relações, e sim, às vezes a quebra de afeição pode acontecer, e isso tudo bem. Olha, o perdão está aí, eu consegui ressignificar, mas eu não consigo mais sentir afeto por você. Eu não consigo mais manter uma relação de confiança com você, mas está tudo bem, você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu. Entenderam a diferença? A diferença é que eu não quero me vingar, eu não quero produzir raiva nessa relação, mas quebrou. Então aí fala, ó, os ingratos serão punidos na proporção exata do seu egoísmo. Aqueles que exercem essa ingratidão, né? Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade são também uma fonte de amargura. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará com corações insensíveis como o seu próprio foi. Então, se numa encarnação eu fui extremamente egoísta, provavelmente numa próxima pode ser que eu tenha que lidar com pessoas egoístas para eu sentir o que é conviver com uma pessoa egoísta, tá? O bem deve ser praticado sem exigências, a ingratidão é uma prova da nossa perseverança no exercício do bem, tá bom? Pode passar. Saiba, pois, que os amigos ingratos não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles. Então, novamente, a gente pode se afastar. Assim sendo, não há de que se lamentar de tê-los perdido. Porque se alguém nos trata de uma forma que não foi merecedora do nosso amor e da nossa amizade, a gente ofertou o nosso melhor. Mas eles não souberam se beneficiar dessa relação, dessa atenção, tá? Oi, Wagner. Beleza? Conseguiu terminar? Porque eu não acabei ainda a minha parte aqui. À vontade aí. Ah, então tá bom. Então tá. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Os ingratos merecem ser lastimados, pois bem triste se lhe apresentará o reverso da medalha. A gente lastima. Olha, é uma pena. Eu sinto muito. Mas um dia eles vão ter que viver isso de alguma forma. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe é concedido na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Então, essa é a nossa maior felicidade. Quando a gente encontra corações, espíritos que
a gente se sente bem, e que a gente se sente confiante, a gente se sente seguro naquela relação. E, gente, isso pode ser relações familiares, pode ser realmente relações amorosas, pode ser relações de trabalho, relações de amizade. Então, como é bom quando a pessoa tem um amigo ou uma amiga que, de fato, ela sente que está lá do lado dela. Então, isso é uma felicidade, você falar, nossa, eu tenho realmente amigos ou amigas que eu posso contar a qualquer hora que eu precisar. Então, essa é uma felicidade verdadeira. Dá-lhe ela, sim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Então, isso é um exercício para quando a gente chegar lá. E aí, desse gozo, está excluído que é o egoísta, tá? Pode passar, por favor, Alex. E aí tem o contrário, que são as uniões antipáticas. Então, como podemos observar, os espíritos simpáticos se buscam reciprocamente. Mas também tem aquela encarnação que a afeição só existia de um lado, né, com esse mais sincero amor, e do outro lado recebia indiferença ou até repulsão. Então, essa questão da antipatia, a gente já viu em outras aulas, que às vezes a antipatia a gente fala que é natural, né? Nossa, aquela pessoa nunca fez nada para mim. Eu pensando, ela nunca fez nada, mas eu tenho uma antipatia por ela. Por que será? Porque provavelmente em outra vida vocês viveram alguma coisa que te trouxe essa armadura em relação àquele espírito. E aí fala que se dos dois lados existe essa antipatia, essa pode se transformar até em ódio mesmo. E essas ocorrências, sob o ponto de vista da lei natural, constituem uma punição passageira. Irmãos que se odeiam, não tem irmãos que se odeiam? E que se você não consegue ressignificar essa relação, você vai permanecer com aquele irmão a sua vida inteira, sem você sentir de fato um amor de irmão nessa relação. Pode passar, por favor. Além disso, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com a pessoa amada, não tardam a reconhecer que só experimentaram encantamento material. Então, muitas pessoas vivem relações que são ilusórias, né? Que não são de um amor verdadeiro, porque, na verdade, nós estamos aprendendo a amar verdadeiramente. O amor que um dia a gente vai chegar nesse espírito perfeito. Então, não basta uma pessoa estar enamorada de outra, que lhe agrada, e em quem supõe belas qualidades. Cumpre não esquecer de que é o espírito quem ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Quantas pessoas que não se apaixonam e a gente fala que depois de um tempo você começa a enxergar a pessoa como realmente ela é. Então, tudo isso são mecanismos de ilusão que nós mesmos criamos. E é normal, porque nós estamos passando ainda por essa fase. E aí ele fala, né, duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra. A gente achar que uma afeição do corpo, uma atração química, é uma atração de alma. E depois de um tempo, a gente percebe que não. Pode passar, Alex. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera do corpo. Deus não constrange ninguém a permanecer junto dos que o desagradam. Eu acho super importante que em vários momentos é falado isso. Quando fala até que muitas vezes, né, na Igreja Católica fala que tudo é para sempre, né? Você promete aquilo, que não pode dissolver o casamento. Em outras religiões também falam isso. Só que o casamento verdadeiro que Deus propõe, o Evangelho e Jesus fala, realmente é desse amor verdadeiro e não desse amor ilusório. Porque ele fala que o que Deus não uniu, não é o que Deus nos uniu. O que Deus não uniu, o homem pode separar. Porque não foi uma união realmente de Deus, de duas almas, né? Nesse caso, é quase sempre uma vítima inocente que lhe constitui uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre as que tiverem causado. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, quando mais evoluído, a gente melhor faz escolhas.
até na nossa vida enquanto encarnado. Quanto mais maturidade nós vamos tendo, quanto mais vivências, a gente já vai começando a separar esse joio do trigo. O que quando a gente é adolescente ou muito jovem, muitas vezes a gente não tem essa clareza e acaba fazendo escolhas erradas. Passar. Ainda sobre penas e gozos. A preocupação com a morte, que é uma das partes também da aula, né? Que fala desse temor da morte, que isso causa, que nem fala aqui, a perplexidade. Isso, o que a maioria, o que o Livro dos Espíritos também nos traz, o que o Kardec questiona, é que muito isso já vem da infância, quando os próprios pais, ou a própria educação que nós tivemos, fala, quando você morrer, você vai para o inferno. Se você não faz isso, porque Deus castiga. Ó, Deus está vendo o que você está fazendo. Quem que nunca ouviu isso na infância? Então, a gente vai criando aquele conceito de que Deus é punitivo, de que depois da morte eu vou arder no fogo do inferno o resto da minha vida. Então, é diferente quando a gente começa a entender que tem um umbral não é o inferno, mas sim um estado passageiro da nossa consciência. Ele é diferente de você queimar o resto da vida no fogo do inferno, que você não vai ter outra chance, que se você fez o mal, você vai estar lá, né, para sempre. Então, tudo isso acaba causando muita preocupação com a morte. E não é só a preocupação com a morte, mesmo nós espíritas, fala que todo espírito, quando desencarna, ele tem esse desassossego, né? Por quê, gente? Eu estou saindo de um corpo material, eu estou saindo de uma estrutura material para ir para uma estrutura mais etérea espiritual. Então, tudo isso já traz assim como você encarna, também tem essa adaptação, quando você desencarna, a mesma coisa. E aí fala que quando adultos, então, né, elas acabam ficando muito com esse medo. E muitas são levadas a crer que além da vida presente não tem mais nada. De passar. A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade, numa tortura aparentemente perpétuas em relação a essa questão da morte. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar o mundo de todas as suas aflições e esperanças. Então, não é só o futuro pós-morte, mas eu saber que eu vou ter que me desapegar de toda essa vida que eu construí, né? O homem moral que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos dá-lhe ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, fala, o homem ditoso, né, que ele está nesse grau um pouco mais evolutivo, tanto essas decepções quanto contrariedade, fala que desliza sobre a alma, quer dizer, ele não traz para dentro de si, tá? Ele não permite que isso o prenda de uma forma negativa. Pode passar, Alex. O desgosto pela vida, o suicídio. A gente ainda vai ter aula especial sobre o suicídio nesse semestre, né? Mas eu acho que o mais importante que a gente fala, que é importante entender, é que nessa lei divina, né, numa das falas, que fala que o homem não tem direito de dispor da sua vida, só a Deus assiste esse direito. E quando fala só a Deus assiste esse direito, não é que o Deus vai lá e fala, hoje é sua vez, hoje é você que vai. Não, a gente sabe que tem todo esse planejamento encarnatório de acordo com as necessidades de tempo de provas que a gente vai passar por esse corpo terrestre que aqui se encontra, né? Então, dentro desse planejamento, a gente não pode antecipar. E a gente entender, né, que esse desgosto, ele é causado muitas vezes realmente por tudo isso que a gente veio falando, por esse excesso de mágoas, por esse não perdão que nem o Alex trouxe, sobre esses excessos de expectativa que eu crio e os outros me desiludem. Então, eles vão criando tudo isso, mecanismos dentro deles que eles não conseguem mais sair. E aí eles acreditam, essas pessoas,
que a única solução é acabar com esse sofrimento, tirando a própria vida. Pode passar, Alex. E aí o que ele reforça? Que suicídio não apaga a falta. Então vamos supor que eu matei alguém e eu fiquei com aquele remorso, me torturando, porque eu não consegui praticar o auto-perdão e nem às vezes pedir perdão. E não dá para você reparar, reparar a sua falta porque a pessoa desencarnou, você matou ela, né? Então você não consegue apagar a sua falta. E aí as pessoas acham que se elas cometerem o suicídio, elas vão apagar tudo isso, vão esquecer o que aconteceu. Só que aí fala, em vez de uma falta, você vai acabar tendo duas. O ato que você fez e o ato do suicídio. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter a de sofrer as consequências. Então, se eu fui capaz de fazer o mal para alguém, eu tenho que ter a mesma coragem para sofrer as consequências daquele mal que eu causei. Outra loucura é o caso daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa para uma vida melhor, pois assim agindo retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir para voltar para concluir a vida que se pôs. Termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Tá bom? Pode passar. Eu acho que esse deve ser o último ou penúltimo, não sei. Aqueles que não podem conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras e se matam na esperança de juntar-se a elas, muito diverso do que esperam, é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto da sua afeição, dele se afastam por longo tempo. Então, aqui está falando de pessoas que perderam seu cônjuge querido, ou perderam um filho, ou perderam uma mãe, ou perderam um pai, e eles não estão dando conta dessa dor da separação. E eles acham que eles se matando, eles vão encontrar com aquela pessoa do outro lado. Só que aí, eles se desapontam, que fala, eles vão estar em frequências diferentes. Então, eles não vão conseguir se encontrar, né? Aí fala que a sorte, né, o que acontece depois, não é a mesma para todos que se suicidam, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que entender que a espiritualidade sempre acolhe no momento que a pessoa estiver pronta para ser acolhida. Continuando ainda sobre o suicídio, a primeira persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Eu não vou aprofundar muito, gente, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que na morte natural ele se enfraquece. Então, o que é? Vamos pensar uma bateria de vida? A minha bateria de vida, quando eu nasço, eu recebo ela 100%. Só que a minha bateria de vida foi programada para ela acabar quando eu tivesse 87 anos ou em torno disso. Só que eu interrompo a minha vida com 40. Então, esses laços, esse fluido anímico, ele ainda está muito forte dentro de mim. E aí vai ser muito mais difícil o meu desligamento do que se eu tivesse a morte natural aos 87 anos. Então, é isso que fala, tem esse laço fluídico, ele é muito mais forte. A afinidade que permanece entre espírito e corpo produz a alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim o seu mau grado sente os efeitos da decomposição. Então, por esse laço perispiritual ainda está muito preso, ou seja, o espírito preso àquela matéria, o espírito continua com a sensação do que lhe causou a morte pelo suicídio. Então, por exemplo, quem ingeriu ácido, a gente já pegou em mesas mediúnicas espíritos que chegam assim, falando eu não consigo, nananana. Por quê? Porque ele é um espírito, quer dizer, ele não tem mais o corpo para sentir a dor, mas os efeitos ainda estão impregnados nesse espírito sobre o que ele causou nele mesmo, tá bom? Pode passar. Não sei se acabou, se não acabou, não lembro mais. Bom, Acabou? não passa para mais. Então tá. Wagner, quer que eu projete aqui também ou você projeta daí? Você tá mudo, tá? Já tem aqui, fica tranquilo. Beleza, então. Vou parar de compartilhar aqui, então.
Obrigada, viu, Alex? Obrigado. Que isso. E ó, parou a chuva, agora tá um abafamento. Pingou 2 minutos aqui em casa. Foi mais raios e trovões do que água. Agora a gente vai falar sobre a segunda parte do Evangelho, falando sobre a perfeição, né, o ser de perfeitos que está sempre presente no Evangelho, um homem de bem, de várias formas. E vamos aqui entender de uma forma mais detalhada como que a gente chega a essa perfeição, o que Jesus quis dizer nessa relação dessa busca perfeita, né? Essa perfeição que é relativa também, né? Ô, Wagner, só uma coisinha. Aqui no meu era outra aula, mas tudo bem, depois a gente troca. Era o bem e o mal sofrer. Mas aí vai nessa que é a que você leu e estudou, depois na outra aula a gente inverte, tá bom? Deixa eu ver se assim fica maior. Fica maior. Tudo bom, rapaz? Tá tudo certo lá? Tudo certo lá. Mas pode entrar? Pode ir lá. Pode. Aí, seguindo aqui, porque se vós amaste os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz um republicano também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis isso de especial, não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, é muito fácil a gente ser perfeito, a gente ser uma pessoa boa, com quem a gente gosta, a gente saber lidar só com quem a gente gosta, com quem a gente ama, é gentil, é educado, só com as pessoas que nós temos, de uma certa forma, um interesse, né? E isso não é um esforço, né? Não está gerando um esforço nosso para fazer com quem a gente não gosta, vamos dizer assim. A gente se esforçar para poder tratar essa pessoa bem, né? Até essa própria educação, né? A educação, ela é básica, né? E ela tem que ser feita para pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente nem conhece lá no metrô, no trem. Então, essa é uma base muito boa para a gente tentar ser uma pessoa muito boa, não só para pessoas que nós selecionamos, mas também para pessoas que não têm nada a ver com a gente, que são diferentes. Então, é aí que nós realmente somos testados e temos que provar essa perfeição moral que a gente não canaliza só, direciona só para um perfil. A gente consegue, né? Jesus, ele amou, passou aqui e ele tratou bem todas as pessoas. Seja os republicanos, seja os hebreus, seja o pessoal do império lá, do alto escalão, do baixo escalão. Então, ele tratou todo mundo bem. Quando a gente olha, ele trata todo mundo bem, até as pessoas que não merecem ser bem tratadas numa visão aí social, essa pessoa trata bem. Então, é um desafio muito importante. Aí, por exemplo, você quando trabalha numa empresa, você é mais forçado, né? É um teste também. Às vezes você odeia o seu chefe é um mau caráter, uma pessoa ruim, maldosa, mas como ele é seu chefe, você tem que se submeter às regras dele e tentar, né, se esforçar para poder tratar ele bem, né, porque é o seu emprego está ali. E a mesma coisa na nossa vida pessoal lá fora, né? Aí, como é a perfeição de Deus, né? É a perfeição absoluta. É princípio elementar julgar a causa pelos seus efeitos, sendo Deus a inteligência suprema. Ele se revela através de suas obras admiráveis e de leis sábias, constituindo um conjunto grandioso de harmonia onde a perfeição é adequada aos meios, aos fins, que se torna impossível não ver por trás de tão portentoso mecanismo a ação de uma suprema inteligência. Essa pergunta, eu acho ela um pouco distante, no sentido de que a gente não tem essa compreensão. É como se a gente fosse aquela criancinha que quer saber coisas que o adulto
né? O adulto lá, que está com a mente mais envolvida, sabe, é problema do adulto, né? Então, para que ter essa ansiedade de querer saber coisas muito além do nosso entendimento? Então, a resposta ela é um pouco como se estivesse falando para criancinhas mesmo, é uma resposta mais adequada ao nosso inteligência, a nossa limitação intelectual, né? E a gente não consegue nem amar o próximo direito, né? Então tem coisas que acho que a gente pode deixar para poder aprender depois. Mas agora dá para a gente ter uma ideia de que ele é um ser absoluto e inteligência suprema, que não sabemos nem definir isso de uma forma racional completa. A gente só tem essa ideia de algo muito fora do que a gente consegue entender. Então, a gente se limita a essa resposta, né? Ao recomendar que sejamos perfeitos como o Pai Celestial, Jesus ensina amor ao próximo em sua máxima expressão, ou seja, a prática do amor distintamente, seja aos inimigos, seja aos que nos perseguem e caluniam. O verdadeiro amor é uma exteriorização da essência divina que deve existir em si mesmo, independente de ser o que é dirigida. É assim que Deus faz brilhar o sol sobre os bons e maus, sobre os justos e injustos. O homem compenetrado de alegria que o seu sentimento de amor proporciona, pratica bem pelo bem, paga o mal com o bem, torna a defesa do fraco contra o forte, independentemente da retribuição de quem quer que seja ou de qualquer interesse pessoal. Então, podemos verificar aqui que existe esse amor, né? Essa bondade, esse homem perfeito é aquela luz que brilha para todos os lados. Ela não é direcionada apenas para um lado. A luz perfeita, uma estrela, ilumina com a mesma intensidade para todos os lados, assim como Jesus. E nós temos uns raios aí faltando. Na verdade, não, a gente só tem alguns raios. Tem muitos raios faltando, né? E aí, esses raios seria mais ou menos a nossa seleção de bem, de pessoa boa, e momentos que a gente quer ser bom, tem momentos que a gente não quer ser bom, que a gente escolhe, né? Então, tem muitas coisas a brilhar, essa luz a se exaltar ainda, se quebrar essa casca e poder soltar essa luz aí para fora, de dentro para fora, de nós mesmos, né? E aí, como diz, né? Independente da pessoa, independente fez o mal, fazer o bem, em várias situações, exteriorizar essa nossa essência divina que nós mesmos bloqueamos e estamos aprendendo a desbloquear, né? E aí uma coisa que ele vai falar depois, né? Sente-se jubiloso pelo bem que pague pelos atos altamente meritórios e fazer feliz a quem quer que seja. O amor ao próximo é estendido até o amor aos inimigos, é de superioridade moral. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Por isso, recomendo o mestre da perfeição no sentido de entendermos o amor a todos, sem limites de distinção, vivendo assim uma consciência de ordem coletiva e não apenas pessoal. Nessa época que Jesus falou, então, era muito mais difícil você tratar uma pessoa que você não gosta. Jesus veio dar a lei do amor para todos, né? Então, isso era algo muito radical para a época, porque no entendimento social geral, né, olho por olho, dente por dente, quem faz o mal tem que devolver o mal. E você falar ao contrário disso é uma visão muito radical. E por mais radical, por mais contra os entendimentos e o consenso social da época, ela é a verdade, né? Como diz, né? A mentira ela tem perna curta, agora a verdade ela é infinita. Então Jesus disse a verdade naquela época, que foi radical, que teve gente que se esperneou para poder entender e levar isso como uma prática. Mesmo assim, o que ele disse nessa época está valendo até hoje e faz total sentido até hoje, e a gente está aprendendo, né, está compreendendo e tentando colocar em prática tudo isso que ele disse, desse amor aos nossos inimigos, né, basicamente. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade, sem limites, pois os deveres da caridade
abrange todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. Então, né, você vê ali Jesus, vamos pensar se Jesus viesse aqui hoje, ele não ia escolher um lugar aleatório, ou ele não ia vir em busca de conforto material. Ele iria vir para poder consolar os mais necessitados, como ele fez naquela época, né? Então, ele não iria nascer lá em Alphaville ou querer morar num lugar muito chique, né? Ele ia realmente nascer no meio do povo sofredor que mais sofre aí no mundo, para poder levar o seu amor e consolo a esses irmãos. E assim ele nos ensina também poder observar e levar essa luz aos mais necessitados, assim como ele mostrou, né? Deve-se e isso é muito forte naquela época, porque, né, na visão da realeza, pobre e gente, né, de baixa sociedade, que era a maioria, para eles não viam como gente, né? Eles viam quase como se fosse um sub-humano, quase como um inseto. E aí, né, aí que nascem muitas coisas voltadas a racismo, a preconceito, a subjugação das pessoas. Então, era mais difícil ainda, mais você fala assim, poxa, Jesus, você está no meio desse povo aí que não é gente direito, né? Então, ele quebrou esses paradigmas aí, ajudou bastante, né? Porque até hoje a gente tem essa visão de observar outros seres semelhantes, outros irmãos nossos, de uma forma preconceituosa e subjugada. Ainda, mas naquela época era pior, né? Deve-se, no entanto, entender por essas palavras uma perfeição relativa, aquela que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la de Deus. Não se deve nunca tomar essas palavras em sua acepção absoluta, né? Pois o ser humano jamais poderá atingir a perfeição absoluta, dado o fato de ser inteligente, ter passado pela materialidade, ele está sempre relativo, ou seja, sempre perfectível. E itinerário da perfectibilidade é, portanto, a destinação dos espíritos cuja tendência ao progresso lhes é iminente. Então, essa perfeição, que nem eu disse lá no começo, cara, não adianta a gente ficar querendo entender qual que é essa perfeição de Deus, absoluta, a gente só vai ter uma ideia, a gente não vai ter a compreensão. E essa perfeição que é feita, não é dessa forma que é exigida, né? Não é dessa forma absoluta da palavra, né? Levar ao pé da letra. Vamos dizer, vamos mirar lá em cima, né? Para a gente poder tentar chegar lá embaixo. Não adianta a gente falar, eu quero ser que nem uma pessoa boa, que nem o meu vizinho ali. Não, vamos mirar lá em cima, eu quero ser bom que nem Jesus. E aí, provavelmente, a gente vai atingir um pouco, muito mais abaixo, né? E nesse sentido, e no sentido de... porque se a gente ficar exigindo demais também, né, essa perfeição absoluta de nós mesmos, que motivação a gente vai ter? A gente vai ser sempre falho, vai ser sempre uma pessoa que erra muito, né? A gente vai ser ser humano. Então, a gente tem que ter essa compreensão dessas nossas limitações materiais, das nossas limitações intelectuais, das nossas limitações morais, e entender que pelo menos existe um esforço para querer ser melhor. Não vou ser perfeito, não dá para ser perfeito. Mas, vamos supor, às vezes eu tenho alguém na minha casa, um parente, um familiar, que eu me dou muito mal com ele. Então, é ali que está a sua prova, né? Você não vai ser perfeito, mas você vai conseguir melhorar a sua relação com uma pessoa que você odeia, vamos dizer assim. Isso já é um esforço, já faz parte dessa perfeição, né? Aperfeiçoamento, de lapidação do nosso caráter e da nossa convivência com os nossos irmãos aqui na Terra, seja na família ou seja fora, né? Os espíritos, sendo individuações de essência divina, possuem identidade de origem e de natureza com Deus. A presença divina lhes é, pois, imanente e possui uma forma de potência, todos os atributos divinos a serem revelados. É como aquela estrela, né? Nós temos essa estrela que ela tem a luz para expandir para todos os lados com a mesma intensidade, ou seja, sem distinção de pessoas ou de lugares, mas nós que criamos essa casca em volta de nós
e só tem alguns frestas desses raios, desse Deus que tem dentro da gente. E a gente tem que tirar essa casca para poder aumentar esse nosso brilho para todos os lados. Cabe-lhes assim revelar, tornar manifestas essas potencialidades infinitas pela conscientização e consequente dinamização delas. Sede perfeita implica em exteriorizar a qualidade infinita da essência oculta que habita o espírito. O sede perfeito dentro de nós é essa luz que está lá, germinada dentro da gente, e cabe a nós descobrir no nosso interior e exaltar ela para o exterior. É assim que afirma ainda Jesus: vós sois Deus, pois cada criatura é uma criação divina e sua destinação consiste na manifestação cada vez mais grandiosa do que em si mesmo de divino. Todo o segredo da perfeição, da felicidade, está, portanto, na autoconscientização das potências divinas que caracterizam o espírito. Temos o potencial divino. Jesus já foi igual a nós, já foi até pior do que nós. E ele se tornou o que ele é hoje, né? Um espírito de luz, né? Para todos os lados. E ele, por conta própria, por mérito dele, por o esforço dele, chegou onde ele chegou. E assim ele dá os exemplos para que nós também chegamos ao mesmo nível que ele. Cabe a nós, nessa autoconscientização, entender as nossas potencialidades para poder, né, explorar, entender as nossas falhas para poder também explorar, quebrar esses paradigmas aí da nossa moralidade e, enfim, conseguir brilhar para o mundo, encontrar o Deus que tem dentro da gente, tá? E a gente leu aí sobre Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, gente? Alex, obrigada de ter compartilhado o vídeo, ter gravado aí, tá gravando, né? Zenaide, obrigada por ter vindo. Ó, só os dois, todo mundo esqueceu. Alex também ia esquecer se eu não te chamasse, né? Ai, meu Deus. A gente vai ter que... Eu queria mesmo, viu? A gente vai ter que reforçar essas datas aí com o pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Não? Tô tranquilo. Então, vamos encerrar? Você faz a oração, Wagner? Faço. Com aquela voz doce que agora eu estou escutando nas gravações de vídeo. Vamos agradecer a Deus pela essa retomada aqui das aulas nesse semestre, rumo ao mediúnico, né? Que vamos logo mais estar lá todo mundo no mediúnico, trabalhando na mediunidade. E que, né, antes disso, entender as leis morais, entender toda essa base importante para, assim como nós temos hoje de lidar com as pessoas, né, saber mostrar essa luz que tem dentro da gente, a gente vai aprender para também lidar com os espíritos, os desencarnados, que também são pessoas, né, igual a gente, só que está lá em outro plano, e lá a gente vai também exercitar essa moralidade que a gente está aprendendo aqui nessas aulas. Agradecer aí a paciência de todos vocês, agradecer o Alex aí por estar dando essa força hoje para a gente aí, que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima noite, tá? Obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana, até quinta que vem, se Deus quiser, tá bom? Obrigada para vocês também. É muito bom retornar, viu? E ver vocês. Também gostei. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, viu, Alex? Tranquilo. Obrigado a vocês. Tchau.